Cheque Disco, um podcast de Pedro Jaime e Ricardo Lourenço Martins. Siga o baile. Ora bem, começando pelo início de tudo e mais alguma coisa. Como é que te surgiu esta ideia de querer fazer um podcast? Não sobre a música em si agora, mas porquê um podcast? O que é que te leva a isto? Esta vontade? Epá, vontade, gosto em conversar, gosto em contar histórias e há epá, tem que ser, quer dizer, não me apetece fazer aqui uma análise muito profunda a esta coisa, porque isto é uma coisa livre, mas há algum, nem que seja disfarçado e inocente, há um narcisismo em podermos partilhar com amigos que tenham, neste caso contigo, que tenham uma atitude parecida e com histórias diferentes, obviamente, mas uma atitude parecida em partilhar, em ouvir, pá, como é que foi contigo? Como é que é contigo? E uma mania que eu tenho, que é quando eu estou a gostar muito de uma coisa, imaginar como é que, quando encontro alguém, assim, como é que terá sido com ele quando tu és de um clube diferente de mim, tu és Benfica, eu sou do Porto, mas imagina que éramos os dois benfiquistas. Ou não é preciso ir muito longe. Somos os dois do... Não é isso. Eu estou sim. a pensar, por exemplo, temos uma diferença de idades grande, mas eu lembro perfeitamente do dia da final contra o PSV. Ok. Por exemplo. Uhum. Eu lembro perfeitamente, aí já eras mais novo, mas eu lembro perfeitamente da final contra o Anderlecht. Quer dizer, não é a final, é a Taça UEFA. A Taça UEFA contra o Anderlecht de Lisboa. Lembro perfeitamente. E eu fico a pensar como é que terá sido com o Ricardo essas coisas. Pois é, dessa não. Pois, aquilo é em 83, presumo. E eu fico a pensar como é que é a minha emoção com os discos. Eu quero partilhar isto com o Ricardo, mas eu quero muito ouvir os outros. E só como é que foi contigo, e só mais tarde, pá, é a nossa segunda ou terceira conversa, é que eu percebi da nossa diferença, como nos conhecemos já crescidos. Sim. Conhecemos já crescidos. Eu nunca me apercebi que temos esta diferença de idades. E portanto, essa diferença de idades nota-se com mais ênfase, obviamente, quando somos mais pequeninos. E nota-se noutras coisas, mas já lá vamos. Porque ainda ontem, quando trocávamos mensagens, tu dizias-me que nunca foste muito do heavy metal, por exemplo. Eu fui sempre do heavy metal, ao início, porque eu comecei a escutar música muito tarde. Muito tarde. Eu em casa não ouvia. Eu tive a minha primeira aparelhagem aos 16 anos. E tu achas... E não ouvias nada antes disso? Ouvia 3 cassetes no meu Walkman. E não ias para casa de amigos que tocassem música? Não, a música vem de enxurrada aos 16. Pois, e aos 16 realmente a gente tem outra coisa, é uma palavra estúpida para dizer aqui, e se calhar não é, mas outra maturidade para aguentar algumas músicas, não é? Ou algum maturidade, algum vasqueiro. Sim, e na realidade estás na adolescência em que tu estás zangado com o mundo. E isso, para mim, refletiu-se na construção de um gosto por música pesada. E apesar de tudo, é preferível zangar-te do que deprimir. É pá, sim, seguramente. Não, porque até o tipo de músicas, portanto, podias ter embarcado... Eu não sei, é um mundo que é completamente desconhecido para mim. É apenas visto do lado do exterior. Sempre. O heavy metal... Deixa-me lá explicar-te uma coisa. Mostra-me lá o ano em que aconteceu esses 16 anos. A olho, mais ou menos. Então, 16 anos foi nos 90. 92, 93... E achas que a coisa rebenta com o quê? Qual é a tua epifania? Não propriamente aquele disco, em que época é que estamos? Mostra-me. Pá, começa com Guns.
Começa com Guns, com o Use Your Illusion e o Os I2. dois estavam ali De seguida, em pó de caramelo. de seguida vem Metallica com o Black Album. E depois, quando surge o Nevermind dos Nirvana, eu tive, acho que até agora, o único arrepio que tive na vida foi ao ouvir o início do Nevermind dos Nirvana. O único arrepio, eu nunca mais tive aquela sensação com uma canção. Tu achas que a tua matriz é isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque mesmo agora que eu gosto mais de escutar música mais calma e fado, e gosto muito de fado, quando eu regresso ao Nevermind, quando eu regresso ao Black Album, quando eu regresso ao Use Your Illusion, epá, como aquela viagem que uma vez fizemos de carro e ouvimos o Get in the Rain dos Guns, não é que eu volto a ser quem era, mas volto a ser o Ricardo. E não o gajo que faz isto, e não o gajo que é pai, e não o gajo que... Volto a ser só o Ricardo. E é uma espécie assim de gruta. Agora, sim. Está lá escondido, ok, já sai, mas deixa-me só estar aqui. Sim, exatamente. 20 minutos enquanto estou a ouvir estas 4 músicas e tal. Exatamente. Depois sai novamente. Depois sai e depois já posso voltar a ser todas as outras coisas que sou cá fora. Qual é a primeira... o que é que tu te recordas de ouvir em pequeno? Qual é a primeira recordação que tens de ouvir? Tu em casa ouvias muita música? Muita. Sempre houve muita música lá em casa. Hoje é curioso, estamos a gravar isto no dia 25 de Abril e o dia 25, não é o dia, eu lembro-me do dia 25 de Abril, mas vamos falar nessa semana, ou nessas primeiras semanas, lembro perfeitamente das músicas do 25 de Abril. Não é? E quando isso acontece, é um bom marco cronológico. Quando isso acontece, eu tenho a percepção temporal, vamos dizer assim, do que é que já existia lá em casa. Okay. De discos. Havia muitos discos. Quer dizer, muitos discos. Havia muitos discos. Portanto, quando eu nasci, o meu pai tinha 35 anos. Havia uma aparelhagem lá em casa, um daqueles móveis antigos, Grundig, que tinha uma portinhola que se abria e, portanto, o giradisco estava lá dentro. E... o primeiro disco que o meu pai comprou é o San Francisco do... não estou a lembrar o nome dele, tenho uma branca. E sei que o segundo é o Please Please Me dos Beatles. Ok. Portanto, estamos a falar início dos anos 60. São Francisco do Roy Orbison? Agora lembro. Não. Mackenzie, qualquer coisa Mackenzie. Ok. E o If You Going... Portanto, isso San Francisco. Mas isso foi comprado, acredito... os discos começaram a ser comprados pelo meu pai, acredito, no final dos anos 60. Acho eu. Bom. Portanto, quando... lá em casa... as primeiras coisas que existiram lá... fados, muita música ou francesa, italiana, espanhola, portuguesa, mesmo que não seja fado, mas músicas populares. Quer dizer, se calhar são fados, tu dir-me-ás melhor, mas estou a lembrar nomes assim avulsos. Fernando Farinha. É. Pronto. Espero não estar a dizer uma coisa tola, mas estou-me a lembrar de um single que era do Miúdo da Bica. Acho que é o Fernando Farinha, não é? É de caras, não é? Fernando Farinha. Isso é fado? Sim. Pronto. Sim. Podia ser ali umas variações, mas mais coisas. Esse tipo de músicas, sei lá. Depois outro tipo de Paco Bandeira. José Cheta. Quem raio é José Cheta? Eu no outro dia fiz um post desses a brincar. Era rico o homem? Não sei. Tinha uma música que era A Cavalgada, curiosamente. Cavalgada? Sim, tu has de descobrir isso nos YouTubes desta vida. E eu escrevi isso
fiz um post em que falei sobre músicas que eu via e escrevi José Cheta. E há uma amiga dos Facebooks desta vida, a Ana, que me faz uma coisa assim: epá, o meu malandro, pá, tu falaste aqui num nome que eu já não ouvia há décadas, que é o José Cheta. Pois fica sabendo, quando eu vivia em Quarteira, ou frequentei, ou existia, ou passou ao lado de uma escola de música do José Cheta. Do próprio. É lá. Do próprio. Adiante. Mas ouvias isso tudo? Quer dizer, eu não ouvia, eu escolher ouvir. Isso não. Sim. Isso não. Eu escolher ouvir... lembro-me de eu decidir... Bem, vamos lá ver. Uma aparelhagem daquelas não era uma coisa que as crianças pudessem mexer. Os nossos pais o meu pai não me dava autorização para isso. Portanto, ou era porque contrariava as ordens e ia lá mexer, ou porque... ou porque então já podia, pá, e aí eu já tinha que ter uns 5, 6, 7 anos. Portanto, estamos a falar de 75, 76 e coisas assim. Lembras-te quando tiveste autorização para mexer? Não consigo saber se aconteceu um momento de autorização. E então, mas quando tu pedias então para escutar música, era algo que já existia lá em casa, não? Algo que já existia lá em casa. Bandas infantis. E eu vou-te dar aqui uns nomes. Pode ser que encontres para pôr aqui. A Pandilha. A Pandilha. Okay. É um conjunto infantil espanhol que tinha músicas, por exemplo, a Chili Pum. Não te rias que isto é sério. Claro, tinha qualquer coisa como... Peço desculpa. De gozar com a obra da Pandilha. A Chili Pum, a Pum, a Pum, a Chili Pum, a Pum, a Pum. Epá, e depois largava assim a Chili. Uma coisa gloriosa, pá, que aquilo levantava-nos os cabelos e eu era muito, muito miúdo. E curtia aquilo muito. Histórias infantis. Do Patinho Feio, mais, havia do Patinho Feio, havia mais assim, narradas, claro, músicas, e agora já estamos mesmo, quando eu estou a bater ali os 9, 10 anos, Disco Sound, que aparece em minha casa... não por causa dos meus pais, mas por causa de amizades que os meus pais fizeram nessa altura, 78, 77, 78, 79, Bee Gees e afins. E estou a pensar coisas assim da Sul-América. Deixa-me ver aqui nomes. Isso moldou de alguma forma o teu gosto? Muitíssimo. Moldou inicialmente a vontade de não querer gostar daquilo. Que era o que os teus pais ouviam. É muito diferente. Repara, não é que eu tenha achado isto é fuleiro. Acho que nunca... Ou então não me lembro. Acho que nunca houve muito essa coisa do sentir que era fuleiro. Era mais... outras coisas, por exemplo, vencedores do Festival da Canção ou vencedores do Festival OTI. Depois há situações avulsas que apareciam lá em casa, por exemplo, Luís Alberto Del Paraná e o trio Los Paraguaios. Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta, ábreme la puerta, ay Pepita, Pepita de Mallorca. Imaginas filmes mexicanos. Sim. Se calhar não são mexicanos e são filmados colombianos ou assim. Em Itália. Western Spaghetti. Vou-te dar um toque. O meu nome é Pedro, inspirado num dos cantores que a minha mãe mais gostava, que se chamava-se Pedro Infante. Passaste a mi lado.
que era uma coisa, sei lá, era uma coisa fenomenal. Mexicano.